O Ok. programa pede para eu pedir Ok. autorização de vocês. Bom, moçada, então tá. Começando a aula, né? Como eu disse, é uma aula repeteco da aula de ontem, que é uma aula introdutória de cinemática. Que bom que vocês vieram, porque é uma aula sem a qual o curso, nada do curso vai fazer sentido para quem não assistir essa aula, né? Então, que bom que vocês estão aí. Vamos conversar sobre os fundamentos dessa história aí, dessa parte da matéria que é a cinemática escalar. Eu acho assim, moça, a primeira coisa que a gente tem que fazer para desmistificar um pouco a conversa da física é olhar para os nomes e entender o que eles estão dizendo, porque senão fica um monte de termo rebuscado demais na nossa cabeça, né? Aí parece que a gente está estudando filosofia e não física, né? E aí acho que dá para, a favor da física, acho que desse lado dá para a gente melhorar um pouquinho. O nome cinemática escalar, né? Eu vou decompor, vou desmembrar ele no primeiro e no segundo aqui. E cinemática tem esse prefixo aqui, cinema, que é a primeira invenção do ser humano que nos permitiu ver fotos em movimento, né? Até então, antes da invenção dos irmãos Lumière ali, que assustou um monte de gente, tamanha, né, a impressão que causou, cinema foi a invenção que permitiu ver coisas se movendo, né? E aí cinemática, o termo também se refere a movimento, porque a cinemática é justamente a parte da física que vai estudar os movimentos. O segundo termo, escalar, aqui, é um termo que eu vou passar praticamente a aula inteira discutindo com você este termo e por que esse termo é o sobrenome do assunto, vai ser a nossa próxima discussão. O que eu quero que a gente comece entendendo e concordando é o seguinte: você está lá para atravessar, você é o coiote, tá? Não está no lugar do meu coiote aqui. Você está lá querendo atravessar uma rua, e aí você faz um estudo cinemático. É intuitivo, não é quantitativo, né? Você não tem valores ali, você não calcula tempos, não mede distâncias, não está pensando em velocidade, em aceleração, mas eu insisto, moçada, que é um estudo que a gente tem intuitivamente embutido na gente, né? Você sabe se você pode ou não pode atravessar uma rua, né? Você consegue fazer as considerações da cinemática no seu dia a dia. Do mesmo jeito que você também consegue saber se um vacilão que está lá no meio da rua vai ser atropelado, quanto tempo vai demorar para ele ser atropelado. Tudo isso você consegue mais ou menos estimar, mesmo sem saber as formas. As formas, moçada, são decorrência dos conceitos. Então, o tempo todo, o tio também vai estar discutindo com vocês o conceito que está por trás da fórmula. A fórmula não pode ser um recurso seco para você usar, porque senão fica uma coisa meio estúpida assim. Você tem lá chave de fenda, martelo, furadeira, e você tem que parafusar um prego na parede e você não sabe qual dessas três você usa. Você tem a chave de fenda. Bom, e aí também tem a chave de fenda e a chave Phillips, né, que são para parafusos diferentes. E aí você não sabe o que você usa para parafusar a porcaria do parafuso. Você não sabe fazer uma análise. Então você tem a ferramenta e não sabe usar. Eu acho que assim, para a física é fundamental que a gente entenda o que a formulinha diz, quando ela presta, quando ela serve para resolver algum problema e quando não serve, né? Para poder saber onde a gente está passeando, né? Para poder passear com uma certa autonomia e com uma certa segurança, tá? Então, fiquem atentos, porque é isso. O tio vai estar aí o tempo todo discutindo essas coisas conceitualmente com vocês. E aí, moçada, pelo amor de Deus, qualquer dúvida que apareça, me interrompa, peça um tempo, faça a pergunta, porque senão eu vou continuar seguindo adiante e você vai ficar para trás. E se ficar para trás, queridos, acabou. Acabou. No presencial, eu consigo olhar para a carinha de vocês e ver que vocês estão boiando. É importante isso para nós. Aqui eu não tenho esse recurso. Aqui eu preciso que você me interrompa mesmo. Tá? Tá Então, por bom. favor, predisponha-se a isso. Tá? Vamos lá, Aham. moçada. Primeira coisa que eu preciso discutir com vocês, já na brincadeira ali de entender o sobrenome da cinemática, que é escalar. Na física, a gente fala o tempo todo de grandezas, porque na física a gente está o tempo todo medindo coisas. Grandezas é tudo aquilo que pode ser medido. E aí já tem um primeiro cuidado que a gente precisa tomar, que é o seguinte:
eu falo para você que tudo que pode ser medido chama grandeza, e você fala assim, bom, então o professor é uma grandeza. Não, porque você não me mede, você mede o meu comprimento. Eu tenho alguns atributos, né? Eu tenho algumas características que são grandezas. Eu, propriamente dito, não. Né? Comprimento, minha massa, tempo é uma grandeza, temperatura é uma grandeza. Essas coisas que são mensuráveis. Não o professor, a casa, a lousa, né? São características dos objetos que são grandezas. Tá? Então, exemplos aí, comprimento, massa, tempo, temperatura, tudo isso são coisas que são passíveis de serem medidas e, portanto, são grandezas. Tá? Dito isso, moçada, veja, eu vou dar um exemplo aqui, né? Temperatura, cujo símbolo é esse tetazinho aqui. Deixa eu consertar um negócio. Isso, consertar um negócio aqui. Temperatura cujo símbolo é teta. Se eu perguntar para vocês agora qual é a temperatura neste momento, aqui em Atibaia, uma resposta que pode vir é essa aqui, 22 graus Celsius. Mas tem que vir 22 e tem que vir o grau Celsius, porque vir só o 22 ou só o grau Celsius, você está me dando uma resposta meio songa, né? Meio estúpida, porque 22 não quer dizer nada e o grau Celsius sozinho também não quer dizer nada. 22 graus Celsius é uma resposta beleza. Então, entenda que uma resposta boa para uma pergunta a respeito da temperatura de qualquer coisa que seja, inclui duas partes. A primeira parte é o valor, e aí valor pode ser chamado também intensidade ou módulo, né? São sinônimos aí. As três palavras são sinônimos. E a unidade de medida, né? Que no caso o grau Celsius, por exemplo. Podia ser Fahrenheit, podia ser Kelvin, podia ser outras coisas. Mas no caso você usou grau Celsius, que é o que nós estamos acostumados a usar. Tá? Qual é a energia? Energia é grandeza? Putz, energia também pode ser medida. Energia também é uma coisa que pode ser medida e, portanto, também é uma grandeza. Quando você vai em qualquer embalagem de alimento industrializado, tem lá a tabela nutricional lá atrás e a primeira coisa que aparece sempre como é que é? Vem quantidade, não é quantidade de energia, valor calórico ou valor energético, é uma coisa assim, valor energético ou valor calórico, que são mais ou menos a mesma coisa, né? Vem em joules e vem em calorias. Então, um exemplo pode ser assim, 20 joules ou 5 calorias, que é mais ou menos a correspondência, 1:4, mais ou menos, tá? Mas veja que tem que vir a unidade também, porque se eu não disser se é joule ou caloria, ferrou, tá? Então, de novo, moçada, quando eu falo de energia, eu preciso falar o valor e a unidade de medida. Energia é uma grandeza, mas a qualquer medida de energia precisa incluir o valor e a unidade de medida. Tá? Diferente dessas duas aqui, moçada, tem lá um deslocamento, para usar de exemplo, deslocamento, o símbolo. Nós vamos já discutir esse símbolo aqui, esse ΔS. Tá? Já vou te explicar o símbolo referente ao deslocamento, mas saiba, ΔS quer dizer deslocamento. Eu posso te apresentar um deslocamento de 3 metros e perguntar a primeira coisa, deslocamento é uma grandeza? Você fala assim, bom, dá para medir, então é uma grandeza. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Tá. 3 metros é uma medida de deslocamento, então o deslocamento é sim uma grandeza. E aí, eu te dou um deslocamento de 3 metros, ou seja, eu te dei uma informação de valor e uma informação de unidade de medida. Mas você vai perceber o seguinte, ó, tá aqui o meu exemplo clássico aqui, o coiote a 2 metros do penhasco. Se esse coiote se deslocar esses 3 metros aí, ele vai cair ou não vai? Vai. Vai. Então, Angélica, dá uma olhada. Foi a Angélica que falou ou foi a Nayara? Fui eu, Angélica. Foi a Angélica. Então, Angélica, você falou que ele vai cair. Dá uma olhadinha na super animação que o tio fez lá e repara que você errou. O cara se deslocou para a direita, você contou que ele ia se deslocar para a esquerda, então vou perguntar de novo. Vai cair ou não vai cair? Não. Não, então olha de novo, Angélica. Errou de novo. Caiu. Então, qual é a resposta certa? Se vai cair ou não vai cair? Qual é a resposta certa? Depende do local que ele for deslocar. Isso. Então, repara qual é a questão aqui, Angélica e todo mundo que está presente.
Eu te dei a informação do valor do deslocamento, eu te dei a informação de qual é a unidade de medida do deslocamento e, no entanto, ainda está faltando informações para caracterizar esse deslocamento. Eu não consigo sequer responder se o coiote vai cair ou não vai cair, porque depende. Depende do quê? Depende do para onde esse cara vai se deslocar. Quando eu falo para onde, moçada, eu estou me referindo a, formalmente, direção e sentido. Então, veja que deslocamento é uma grandeza, igual temperatura, igual energia, mas deslocamento é uma grandeza que tem direção e tem sentido. Diferente de temperatura e diferente de energia. Não dá para perguntar 22 graus Celsius para onde? Não faz sentido perguntar para onde quando eu estou falando de temperatura. Não faz sentido perguntar para onde quando eu estou falando de energia. Por que não? Porque temperatura e energia não admitem direção e sentido. Deslocamento, sim. Deslocamento tem direção e sentido. E para saber, para caracterizar esse deslocamento para valer, eu preciso saber da direção e do sentido dele. Parênteses, para quem não sabe qual é a diferença entre direção e sentido, sentido é como você orienta uma dada direção. Tá? Então, sei lá, pega a Fernão Dias, que é a estrada que vai para São Paulo. A Fernão Dias é a direção, vamos dizer assim, né? É uma direção aí que meio horizontal, vamos supor, no mapa, é uma direção horizontal. O sentido pode ser para São Paulo ou para Atibaia, no caso, para a Extrema, né? Que é onde termina a Fernão Dias lá. Tá? No metrô de São Paulo, para quem já visitou São Paulo e já andou de metrô, tem a linha leste-oeste. A direção é leste-oeste. O sentido pode ser leste ou pode ser oeste. Tá? Então, por direção, moçada, horizontal, vertical, isso é direção. Se a direção é horizontal, pode ser para a direita ou para a esquerda. Isso são os sentidos. Se a direção é vertical, o sentido pode ser para cima ou para baixo, né? Então, acho que deu para entender. Sentido é como se orienta uma determinada direção. Duas retas paralelas têm a mesma direção. Duas retas paralelas têm a mesma direção. O sentido pode ser o mesmo ou o oposto. Tá? Tá ok. Sim, sim. Mais ou menos, acho que é isso aí que tem que... Então, veja, até para responder se o coiote vai cair ou não vai cair, eu preciso saber a direção e o sentido. E aí, moçada, é que começa a treta, porque, veja, eu vejo que tem dois tipos de grandezas diferentes. Uma delas é mais complicada de trabalhar do que a outra, porque são grandezas que têm direção e sentido. O nome desses dois tipos de grandezas é grandezas escalares, para essas do tipo da temperatura e da energia, e grandezas vetoriais, para essas do tipo do deslocamento, para essas que cabe perguntar para onde, porque tem direção e sentido. Né? Então, vamos lá. Separei as duas, vamos pensar em algumas outras aqui para ver se a gente entendeu a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Insisto, se cabe a pergunta para onde, é vetorial. O critério de seleção é esse. Então, vamos lá. Te dou um tempo. Primeira pergunta, tempo é grandeza? Dá para medir tempo? Falem comigo. Dá. Então, tempo é grandeza. Tudo bem? Tudo bem. Vetorial ou escalar? Sim. 60 segundos. Para onde? Dá para perguntar para onde? Os 60 segundos? Não. Não. Então, tempo é escalar ou vetorial? Escalar. Não tenho a menor dúvida. Outra grandeza aqui, massa. Dá para medir massa? Dá. Então, massa é grandeza. 75 quilogramas. Para onde? Cabe a pergunta? Não. Então, massa é escalar ou vetorial? Escalar. Beleza. Show de bola. Velocidade, 100 quilômetros por hora. Dá para perguntar para onde essa velocidade é? Se o cara está indo para lá ou para cá? Sim. Sim, então velocidade é vetorial. Aceleração, moçada, mesma coisa. Aceleração também é vetorial, discuto isso com vocês logo menos.
A historinha que eu conto quando eu falo de aceleração é assim, né? A minha mãe tinha um carro que a ré, que normalmente tem uma travinha para você não engatar a ré sem querer, a travinha quebrou. E aí a gente estava no farol parado, e na hora que o farol abria, em vez de a gente engatar primeiro e acelerar para frente, engatava a ré sem querer e acelerava para trás. Então, a aceleração é uma grandeza que cabe, que tem direção e sentido, que admite direção e sentido. É uma grandeza para a qual cabe a pergunta para onde, dá para acelerar para frente, para trás, para o lado, para o outro, dá para acelerar em sentidos variados aí. O que me caracteriza é uma grandeza vetorial, que a aceleração é uma grandeza vetorial. Tudo bem até aí? Tudo ok. Tudo bem. Bom, aí, moçada, é o sofrimento meu, quando era aluno, que eu quero deschavar com vocês já de cara. Repara o seguinte, né? Deslocamento, velocidade e aceleração são as coisas que vão aparecer o tempo todo quando eu estiver estudando movimento. Né? O estudo de movimento fala de deslocamento, de velocidade e de aceleração o tempo todo. E nós vamos estudar movimento, porque, como eu disse, nós vamos estudar cinemática, certo? Se a cinemática é o estudo do movimento e vai trabalhar o tempo todo com deslocamento, velocidade e aceleração, ou seja, vai trabalhar o tempo todo com grandezas vetoriais, por que cargas d'água a cinemática chama escalar? Certo? Essa é a pergunta que a gente tem que estranhar. Falei, porra, mano, peraí. O tempo todo eu vou trabalhar com grandeza vetorial na cinemática. E a cinemática chama cinemática escalar? Que porra é essa? Tá? E aí, galera, pensa, aí essa aqui é a brincadeira com a cara que vocês fazem, né? É alguma dessas três opções aqui. Ou você olha e fala assim, cara, que estranho. Ou você fala assim, tá, física é uma merda mesmo, não dá para entender. Escora logo uma vez, né? Porque é fato. Se ninguém te explica isso aqui, você fala assim, mano, que doideira, que conversa de louco é essa? A cinemática é o tempo todo vetorial e chama escalar só para louco mesmo essa física, né? Te explico rapidinho o seguinte, moçada, qual que é a proposta dos caras que criaram a cinemática escalar? A proposta é a óbvia. Qual que é o tipo de grandeza mais fácil de lidar? É a vetorial ou é a escalar? Qual que é mais fácil de trabalhar? Bom, repara que para as grandezas escalares, se eu te apresento o valor e unidade, acabou a conversa. As vetoriais, não. As vetoriais, valor e unidade só não basta, precisa apresentar também a direção e o sentido. Aí, complicou. Né? Aí é mais complicado lidar com grandezas vetoriais do que escalares. Então, a proposta dos caras que criaram as grandezas... que criaram a cinemática escalar... Deixa eu só fazer um negócio aqui, desculpa... os caras que criaram a cinemática escalar, eles entenderam isso. Falaram, olha, cara, que bom seria se desse para trabalhar com as grandezas vetoriais como se fossem grandezas escalares. Ou seja, se bastasse falar do valor e da unidade destas coisas, isso já me resolvesse toda a conversa. Aí alguém falou assim, pô, bicho, mas espera aí. E aí como é que eu faço para não perder a direção e o sentido? A informação, né, sobre a direção e o sentido destas coisas, mesmo sem falar delas. Aí os caras criaram um negócio chamado tratamento escalar. Calma, tratamento escalar é nada mais, nada menos que um jeito de trabalhar com grandezas vetoriais sem precisar ficar falando o tempo todo da direção e do sentido delas. Porque, claro, torna as coisas muito mais simples. Qual é o método, qual é o procedimento que chama tratamento escalar? Primeira coisa importantíssima, prende o corpo, olha o desenho lá, prende o corpo que vai se mover num trilho. Repara, isso não é um absurdo, não é uma arbitrariedade, não é um artifício difícil de engolir, porque, caras, vamos combinar, a maior parte dos corpos que se movem sobre trilhos pré-definidos. O caso mais óbvio é o trem, que né, é trilho, literalmente trilho. Mas veja, pessoas se movem na calçada, carros se movem pela rua ou pela estrada, né? Aviões, caras, aviões têm uma rota muito bem definidinha
desde que ele sai de um aeroporto até chegar no próximo. Porque se ele se mover 10 metros para um lado ou 10 metros para o outro, corre risco de encontrar um outro avião no sentido contrário e dar um acidente feio aí. Uhum. Então, veja que a maior parte dos movimentos se dá, sim, sobre trilhos muito bem pré-definidos. Então, não é uma arbitrariedade muito maluca prender corpos nos trilhos. E repara, o coiote, que nós estamos usando de exemplo, quando eu falo para você que ele ia se deslocar 3 metros, até então eu tinha infinitas possibilidades. Ele podia ir para frente, para trás, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, né? Eram infinitas possibilidades. Agora já são só 2. Para frente e para trás. Já melhorou bem, já ficou mais fácil imaginar o que vai acontecer quando eu te disser que o cara se desloca 3 metros. Concordam comigo? Sim. Tá. Sim. Aí, moçada, segunda coisa do tratamento escalar, pega esse trilho e orienta ele. Atribui para um dos sentidos o valor, o positivo, e o outro sentido vai ser, obviamente, o negativo. Né? Um dos sentidos vai ser um sentido positivo, um dos sentidos possíveis dentro da direção que o trilho te dá é o sentido que vai se chamar de positivo. E o outro é o negativo. E repara, moçada, como me resolveu o problema a criação desse trilho. O deslocamento do coiote, agora, eu vou te dizer, o coiote vai se deslocar menos 3 metros. Reparem, eu só estou te dando o valor e a unidade de medida. Eu não falei nada da direção no sentido, nada. Uhum. Vai cair ou não vai? Não. Não vai. Repara que eu não falei nada da direção no sentido e, no entanto, você já sabe qual é. A direção é a direção do trilho, e quando eu falo que o deslocamento é menos 3, você entende que é 3 metros não para cá, não para a esquerda, porque para a esquerda é positivo. E aqui o deslocamento negativo quer dizer o quê, então? Que vai ser para a direita, o corte não cai. Caraca, velho. Só falei o valor e a unidade e eu entendi. Coisa que eu não entendia antes. Né? Vamos lá. Se o deslocamento for mais 3 metros, mais 3 metros é 3 metros para o sentido que eu disse que é positivo. Então, se o deslocamento é mais 3 metros, cai ou não cai? Cai. Cai. Porque é 3 metros para a esquerda, no caso. E aí o cara cai. Então, veja, moçada, o que eu fiz aqui, né? Vamos lá. Por que a cinemática chama cinemática escalar, apesar de estar o tempo todo tratando com grandezas vetoriais? Porque eu fiz um negócio chamado tratamento escalar. Eu te dou a gente cria uma trajetória onde o corpo vai se mover e a trajetória já define a direção das grandezas, deslocamento, velocidade, aceleração, sei lá, qualquer uma delas. Já está definida a direção delas, sem eu falar nada. E o sentido, quem vai me dar é o sinal. Se a grandeza for, se o deslocamento for a favor da trajetória, se a velocidade for a favor da trajetória, se a aceleração for a favor da trajetória, eles vão ter valores positivos. Se deslocamento, velocidade e aceleração forem contra a trajetória, no caso aqui do coiote para a direita, eles vão ter valores negativos. Mas veja, o sinal positivo ou negativo vai me dizer qual é o sentido. Se é para a esquerda ou para a direita, no caso. Tudo bem, moçada? Percebe que facilitou nossa vida pra caramba o tal do tratamento escalar? Bastante. Um bocado, simplificou nossa vida, certo? Mas aí você tem que entender um negócio fundamental, moçada, que a gente não tem como hábito. Se a conversa é cinemática, a primeira coisa que você vai fazer para resolver o exercício é definir qual é a trajetória do corpo. Definir a trajetória é definir o trilho, orientar ele para um dos lados, tanto faz, isso você que escolhe, e escolher, uma coisa que eu não falei, qual que é o ponto zero do trilho, qual que é a origem que a gente chama do trilho. Porque senão, eu não consigo nem saber onde o coiote está. Porque que posição é essa que ele está? Não sei, eu não tenho uma referência. Você também precisa escolher um ponto zero da trajetória para dizer, olha, o coiote está no ponto zero, está no ponto 10 metros, está 30 metros, está 90 metros. E 90 metros para que lado? Positivo ou negativo? Porque se for para o positivo, é a posição mais 90. Se for para o outro lado, é a posição menos 90. Tá? Então,
É isso. O tempo todo cinemática pressupõe que você está sabendo qual é a trajetória. Você está sabendo? Não, não estou. Então saiba, cria uma. Sem o qual não dá para estudar cinemática. Tá claro, moçada? Tá claro. Tá. Eu acho que eu encerrei um raciocínio. Ó, isso aqui é a carinha que você tá com essa carinha aqui agora? Ah, que moleza. Porque se não tiver com essa carinha, tem uma coisa errada aí. Tá? Eu acho que a gente encerra um raciocínio com essa fala aqui. E o programa está me dizendo que nós temos só menos de um minuto. Eu vou fechar essa reunião, então, e vou esperar vocês voltarem para ela, né, clicando no ícone, no link que eu mandei de novo lá. Pode ser?